Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 538 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que pensava que tinha acabado o ano sem se despedir do podcast, mas estava enganada. Não, a gente tem que dar um tchau pra vocês, Tem né? que terminar, Tem né? que falar um Feliz Navidad e um Próspero Ano Novo, tem tudo isso ainda, e felicidade. Tem que despedir, porque assim, né, a gente fez o nosso episódio de Natal e ficou de fazer a nossa retrospectiva do ano, só que assim, semana passada, crise de bronquite me acometeu, fiquei sem voz. É verdade, gente. No que eu estava melhorando, a esposinha que ficou doente. E nós estamos aqui entre tosses e copos d'água para gravar o último episódio do ano, antes que acabe esse ano, né? Sim, e você sim. provavelmente está ouvindo no início de 2023, porque eu não sei quem está ouvindo o podcast ainda no final de 2022. Ah, o pessoal tem que dar uma caminhadinha aí, porque, ó, comeram verdade. muito no Natal, quer esvaziar o bucho pro Ano Novo. Tem que dar uma caminhada, né, gente? Então você que está ouvindo aí, a gente está aqui para agradecer por esse ano que você nos acompanhou durante todo o ano, ou chegou agora, tanto faz. Você está nos ouvindo nesse episódio especial, que a gente vai contar um pouquinho de como foi o nosso ano como unidade familiar vivendo na Espanha. Sim, porque esse ano a gente viveu, né? Acho que todo mundo viveu esse ano, né? Voltou a viver um pouquinho. Voltou a viver. Eu acho que esse ano a gente conheceu um pouco mais da Espanha. Conheceu a pouco boca mais das dos pessoas, hábitos. né? O nariz e a boca. Sim, o nariz e a boca. A gente ficava assim, como bem será curioso. que é a boca dos espanhóis, né? E sempre foi uma surpresa pra gente. Eu sempre imaginei bem diferente do que realmente foi. É isso. A gente cria na cabeça, né, a imagem das pessoas como elas são sem máscara. Aí quando você vê, você fala, talvez não seja a mesma pessoa. Era diferente. Lembra Eu a imaginei primeira um vez que nariz você encontrou diferente. o professor do André na rua? Ah, isso foi engraçado. Ele me dando oi, todo empolgado. E eu, meu Deus, quem é essa pessoa? E aí ele colocou a mão na cara assim, agora eu sei quem é você. Professor, agora eu sei. E a gente vai contar outras histórias também nesse episódio especial de fim de ano, de retrospectiva aqui do Casal Irmãos.com. Eu acho que a gente pode dizer que esse ano foi um ano de conhecer gente, né? E eu acho que destravou, né, Adri? Acho que já entrando no assunto amizades, a gente percebeu que levou um ano pra destravar um relacionamento mais amplo com os espanhóis, né? A gente já tinha desde o começo, claro, a gente foi recebido pela nossa igreja e a gente foi muito bem acolhido e eles ofereceram esse primeiro contato com a cultura espanhola, que foi muito legal. Mas nesse ano, assim, parece que quando completou um ano, né, lá pra abril mais ou menos, as portas se abriram, né? E a gente começou a entrar mais na cultura, a conhecer mais as pessoas, se relacionar mais com os espanhóis de forma geral. Eu acho que as pessoas também estavam esperando. Tava todo mundo meio que em stand-by por causa do negócio do Covid, né? O pessoal sabe, o Covid vem, o Covid vai, aí uma variação aqui, outra variaçãozinha ali e tal. Então meio que tava todo mundo no stand-by pra poder receber de fato as pessoas na casa, pra se relacionar. Mesmo que todo mundo continuasse indo nos bares, nas cafeterias e tal, mas ainda tinha aquela questão de, eu acho que eu não vou me envolver tanto assim. E outra coisa é que a gente já tava falando o espanhol muito melhor, né? A gente já tava muito mais destravado também. Também com o fato do espanhol ser um pouquinho mais cabreiro, assim. De analisar primeiro muito antes de se abrir para uma nova amizade. Principalmente numa cidade como essa que recebe poucos estrangeiros. E muitos dos que passam por aqui passam muito em trânsito. Porque ou ficam entre eles mesmo, né? Ou tem um trabalho pontual e temporário para realizar e vão embora. Ou se fecham em suas próprias comunidades, como algumas comunidades que a gente conhece aqui, de estrangeiros, principalmente de árabes e asiáticos até, né? Que se fecham muito entre eles e se relacionam pouco com a comunidade. Então, eu acho que eles quiseram ver qual era a nossa, né? Se a gente ia ficar no nosso mundinho ou se a gente ia se abrir pra se relacionar com eles. Eu acho que, de maneira geral, eles têm entendido que o nosso objetivo é ficar aqui por um bom tempo. Sempre que perguntam pra gente, a gente fala, né? Que a gente não tem fecha de caducidade, que é a data de validade, a gente não tem um tempo limite pra estar aqui. E eu acho que a partir desse momento eles se abrem mais pra uma amizade. Isso aconteceu esse ano de forma muito interessante, porque a gente acabou conhecendo muita gente por conta da escola dos meninos e por conta das atividades com que a gente se envolveu durante esse ano, né? E muito também a ver com a nossa intencionalidade, né? Porque a gente, mesmo que a gente tava cansado, a gente citou. Eu acho que muita coisa que a gente vai falar aqui nesse podcast, a gente já falou ao longo desse ano, né? Principalmente nos mini podcasts que a gente envia pra nossa cabine, quase que semanalmente. Então, assim, o pessoal da cabine já sabe muito do que a gente tá contando aqui. A gente só vai reunir um pouquinho do que a gente contou durante o ano pra vocês. E assim, aqui
o ano letivo escolar, ele funciona diferente. Ele começa em setembro e termina em junho. Final de junho, começo de julho. E as férias, de fato, são no meio do ano, né? Julho, agosto e um pouquinho de setembro. Quase 3 meses de férias das férias escolares das crianças aqui. Tanto que agora em dezembro são só 2 semanas de férias. E aí eles já voltam em janeiro com tudo, assim, com prova e tudo. Sim. E aí, no final do ano, o André, ele se formou no 6º ano aqui do ensino fundamental. E a galera se reuniu num restaurante pra comemorar a formatura e tal. Eu estava exausta, cansada, morta mesmo, que eu não tinha dormido algumas noites por conta da prova que eu tive que fazer de proficiência espanhola. Só que aí, com a nossa intencionalidade de fazer amizade, o Paulinho falou, né, não, André, eu acho que se você quiser ficar, eu respeito, mas eu acho que vale muito a pena a gente ir, porque nada melhor do que fazer amizade num lugar mais informal, né? Como num restaurante, num bar e tal, e com podendo comida. aprender com os espanhóis sobre as comidas típicas e tudo mais. Eles gostam muito de apresentar Adoram. sua cultura, né? Então, assim, ter uma pessoa de fora no meio, assim, pra eles, parece que é uma alegria, né? De poder compartilhar um pouquinho de como eles são, né? E a gente foi super aberto a experimentar coisas diferentes. Esse dia a gente comeu um monte de coisa diferente mesmo. O estômago dá uma reclamada depois, mas a gente vai acostumando. E essa noite foi muito especial pra gente, porque, assim, durante todo o ano, né? A gente já tinha passado um ano por aqui, a gente tentava se relacionar com os pais dos amigos dos nossos filhos na escola. A gente sempre chegava um pouquinho antes, cumprimentava aqui, puxava um assunto aqui, outro ali. Tentava dar um sorriso com os olhos, né? A máscara trabalhava. Se relacionando com os pais na porta da escola. Aí chegou nesse dia da formatura, a gente falou, é a chance de a gente conhecer de fato e se apresentar e poder desenvolver um relacionamento maior com eles, né? E foi isso que aconteceu, assim. Foi uma noite muito gostosa e a partir daí a gente começou a focar em alguns deles para poder se aproximar mais. Então a gente pegou contato e começou a escrever e convidou para ir em algum lugar e foi convidado para ir em outro, chamou para nossa casa. Depois a gente foi chamado para ir na casa de um desses casais, que foi a nossa primeira grande conquista aqui, né? Porque até então a gente já tinha ido na casa de espanhóis, que já é uma grande conquista, mas de pessoas da igreja, com quem a gente já se relacionava todos os domingos e fazia parte da nossa vida por aqui, né? E esse caso foi uma conquista muito legal, porque nós fomos pela primeira vez convidados para ir na casa de espanhóis que não eram da nossa igreja e não faziam ainda parte desse nosso círculo. E foi muito interessante, porque a partir daí desenvolveu-se uma nova grande amizade que a gente tem abastecido e sustentado durante todo esse restante do ano aí. Ai, gente, eu quero falar só uma coisa sobre essa noite que a gente foi na casa dessa família espanhola. Eles estavam tão felizes, eles até falam que eles são um pouco brasileiros, de tanto que eles gostam do Brasil. Eles gostam da música brasileira, o Brasil, da gente. cultura eles brasileira. Pesquisam. Inclusive, a última vez que a gente esteve junto com eles aqui, eles falaram, vamos combinar da gente ir um dia pro Brasil, todo mundo junto, vocês apresentarem o Brasil pra gente, que a gente tem muita vontade de conhecer o Brasil e tal. E aí, de comida, o que eles fizeram pra gente foi uma comida brasileira. E assim, eles nunca comeram comida brasileira. O pai do amiguinho do André, que tava recebendo a gente, que é nosso amigo, ele viu no YouTube uma receita e fez a receita e fez comida brasileira para os brasileiros. Fez arroz, feijão e comprou uma picanha e fez assada. E ele tava super emocionado. Ele falou, é a primeira vez que eu fiz comida brasileira e é para os brasileiros. Então ele tava muito emocionado. Então são grandes amigos que a gente tem desenvolvido aqui. Isso relacionado aos pais dos amigos do André e do Daniel também nós conseguimos fazer uma nova grande amizade. Então. A gente sempre pede oração pelos filhos, né? Porque o André já tinha essa amizade com esse menino, assim, bem forte. Eles sentam juntos, já são bem amigos mesmo. E o Daniel sempre assim, mamãe, eu ainda não tenho amigo na escola. Eu converso com todo mundo, mas ainda não tenho amigo. E aí a gente sempre pede oração pelo Daniel. Aí eu tava conversando com a Safira, que já gravou podcast com a gente aqui algumas vezes. E eu falei, Safira, eu sei que você ora pelos meus filhos, mas eu gostaria de que você pedisse, assim, uma oração específica pro Daniel arrumar um amigo, sabe? Ele precisa de um amigo mesmo. Pra passar recreio junto, pra dar risada, pra encontrar fora da escola e tal. Daí eu lembro certinho que a Safira falou pra mim, amiga, não tem nenhum transcultural aí, alguém que vive entre culturas, que conhece outras culturas, porque eu acho que vai ser mais fácil pra ele se identificar. Daí eu falei, olha, na sala dele, a única que tem é uma menina chinesa, que é, hoje, atualmente, a melhor amiga dele, mas é menina. Então, às vezes, ele fala pra mim, no intervalo, ela quer brincar de boneca com as meninas, quer brincar de coisa de menina, e eu não gosto. E eu queria muito um amiguinho que gostasse das mesmas coisas que eu, pra gente poder brincar junto das coisas que eu gosto também, né? E aí foi, então, que em setembro... Chegou esse amiguinho, que é o melhor dos mundos, assim, porque ele é espanhol, mas como a mãe dele trabalha numa organização internacional, ele já morou... Na verdade, ele não é espanhol. Ele nasceu no sudeste asiático. Mas os pais são espanhóis e ele fala espanhol nativo,
tal, mas eles já moraram em vários continentes até, não só tão países. Bonitinho, ele fala o espanhol madrilenho, né? Ele fala espanhol, ele já moraram até em Moçambique e tal, então ele entende um pouquinho de português, acaba sendo uma criança muito internacional, que vem aqui pra Linares, com quem o Daniel pode desenvolver essa amizade transcultural, mas nacional ao mesmo tempo, e nós nos aproximarmos dos pais desse menino, que tem sido muito legal também, pela identificação transcultural que a gente tem, né? Eles são espanhóis, de fato, assim, cresceram aqui, mas por conta da vida internacional da mãe, eles têm viajado por todo o mundo, então a gente acaba tendo muitas pontes de conversa e comunicação entre eles. Então, assim... E é bonitinho porque o menino foi alfabetizado em inglês, então vira e volta, eles estão brincando, ele solta umas palavras em inglês e o Daniel responde em inglês também. Eles começam a conversar em inglês, assim, no meio da brincadeira e tal. E essa amizade tem sido muito legal pra nós também. Então, assim, pras nossas crianças tem sido muito bom, os amigos que eles têm feito na escola, e pra nós também, pela ponte que existe com os pais deles, com quem nós temos desenvolvido relacionamento. Isso é muito legal, assim, que você que acompanha a gente no Jetlag sabe como é muito comum que as pessoas, quando vão pra outro país, eles se fecham dentro da comunidade de brasileiros que estão naquele país, porque é cômodo, você acaba tendo assuntos em comum, você acaba falando a sua própria língua, você acaba comendo as suas comidas que você está acostumado, porque seus amigos conseguem ter acesso a esse tipo de comida e tal, e acaba formando essa comunidade realmente que existe fora do país, né? Mas a gente, quando veio pra cá, a gente já veio com a intenção não de evitar brasileiros, né? Mas assim, de poder ao máximo se aculturar e se relacionar com a cultura local. Até porque a gente não conhecia muitos brasileiros aqui, mas os brasileiros que a gente se relacionava eram os brasileiros que vinham visitar a nossa casa. Porque a gente tem a nossa casa aberta pra receber quem quiser passar por aqui, passar um tempo com a gente e tal. Ser um refúgio aqui no meio da Espanha. Sim, mas a gente sempre tentou ser intencional no relacionamento com os espanhóis. E nesse primeiro ano, assim, foi um pouco frustrante por muitas vezes, porque a gente não conseguia se aproximar de fato, além dos relacionamentos que a gente tinha na igreja. E nesse segundo ano aqui, que a gente já tá quase completando, né? Foi muito especial para isso, porque destravou de uma maneira incrível, assim, a gente poder se aproximar e fazer parte da vida de espanhóis e ser convidado para ir nos lugares e convidá-los para nossa casa e fazer coisas juntos e ter uma vida em comum dentro da cultura espanhola com espanhóis. Isso tem sido muito especial pra gente, porque faz parte também do nosso objetivo de estar aqui, né? Nós, como vocês que acompanham a gente há muito tempo sabem, nós não viemos aqui por uma qualidade melhor de vida, nós não viemos aqui para ganhar dinheiro, nós não viemos aqui para nenhum desses motivos que muitas vezes as pessoas vão para fora do país e o que muitas vezes frustra as pessoas, né? Muita gente vem aqui pra Espanha e volta pro Brasil falando mal e encontrando vários defeitos, porque geralmente vai para outro país buscando em melhorar e buscando em oportunidades melhores que não tinha no Brasil, mas a gente veio aqui com um objetivo muito específico de se relacionar com os espanhóis e poder viver uma vida junto com eles. E isso tem sido muito especial pra gente, porque a gente tem experimentado isso nesse ano de maneira muito incrível. E é tão bom, gente, que a gente já tá conseguindo até fazer piadinha. Em espanhol, e eles riem da gente, né? É muito bom, é muito Dentro bom. da cultura, porque isso é muito difícil, legal. parece bobeira, mas é difícil a gente se expressar em outra língua, né? Fazendo piadinha, fazendo coisinhas, Sim. assim, é muito bom. E o legal, assim, é que a gente vive sendo elogiado do nosso espanhol, assim, né? Do nosso castelhano, né? De como a gente tem se comunicado com eles. Eles dizem que se sentem muito à vontade conversando com a gente e não nos veem necessariamente como alguém que está o tempo todo lutando contra o idioma, né? Ou lutando para falar aquele idioma, mas como pessoas que já conseguem se comunicar naturalmente, e isso tem sido um presente especial pra gente também, que dentro do idioma a gente consegue estabelecer essa comunicação e não fica aquela coisa de, nossa, eu vou ter que falar com esses estrangeiros e vou ter que lutar eu vou ter que com eles usar palavras fáceis pra entender o que eles estão dizendo e pra se comunicar bem. Acaba sendo uma conversa muito fluida e isso tem sido muito legal pra gente aqui. E você falou, Adri, das visitas que nós recebemos aqui esse ano, e esse ano também foi especial por conta disso, né? Nós recebemos amigos e familiares aqui, né? Depois de um ano vivendo na Espanha, foi muito especial receber. Alguns gravaram podcast com a gente, como foi o caso do Oswaldo e da Cirlei, do Anderson e da Mert, né? Que tinham descido do navio Logos Hope e vieram nos visitar aqui, estão se preparando para a vida missionária também. Mas também recebemos meus pais, que pela primeira vez saíram do Brasil, fizeram uma viagem pela internacional. primeira vez viajaram de avião sozinhos, olha só, Sim. que valientes,
não? E vieram pra Espanha, passaram um tempo muito gostoso com a gente, que deu pra matar aquela saudade e reabastecer pra esse novo ano. Então foi muito gostoso receber meus pais aqui. Também recebemos os missionários da Jocum Cáceres, o André, né, que já gravou com a gente aqui algumas vezes. Foi muito gostoso recebê-los aqui. E, assim, quase todo mês a gente tem recebido o Gonçalo e a Priscila, que são missionários em Granada, que tem apoiado fofos, a nossa igreja aqui também. E a gente tem uma casa com espaço pra receber gente, pra poder ser bênção na vida deles e receber essas bênçãos na nossa vida também. E uma visita muito especial que a gente recebeu também foi a Marina, né, amor? É, a Marina, que chegou aqui pra Linares como estudante, conseguiu uma bolsa do Brasil. Porque, assim, até então, a gente já tinha encontrado, acho que 2 brasileiras em Linares. A gente levou, acho que 8 meses pra encontrar a primeira brasileira. E essas 2, a gente encontrou, assim, por casualidade, né? Uma numa cafeteria e outra na praça, que ouviu a gente falando português e perguntou se éramos brasileiros. Mas são 2 que já viviam aqui há muito tempo. Vieram aqui crianças, adolescentes, já são senhoras hoje, né? Falando português até com sotaque. A gente achava que a gente era os únicos brasileiros por aqui até então. Até que a Marina entrou em contato com a gente, porque tinha conseguido uma bolsa, descobriu que nós éramos missionários vivendo em Linares, entrou em contato com a gente. E a gente tem que gravar um podcast com a Marina, né, amor? Porque a história dela é muito legal. A gente tá esperando ela amadurecer um pouquinho mais na vida em Linares, mas foi legal porque com ela vieram outros brasileiros também, né? Só ela, cristã evangélica, que nos conheceu por conta das pesquisas que fez, acabou encontrando a nossa igreja, depois os nossos perfis, entrou em contato com a gente, mas outros 8 ou 9 brasileiros vieram também pra estudar esse ano. Cada dia mais a gente descobre um brasileiro mais que tá na universidade. Que chegou. Porque a universidade abriu um programa de bolsas e aí inicialmente vieram alguns, uns 5, aí depois vieram mais 3, aí depois vieram mais 3 e aí não para de vir. Virou uma comunidade de estudantes brasileiros aqui em Linares com quem a gente tá tendo contato. Até agora no dia 25 de dezembro a gente passou o dia juntos, né, comendo com eles, jogando com eles. São todos jovens, assim, de 19, 20 anos que estão entrando na universidade, ganharam a bolsa, vieram pra cá e estão descobrindo a Espanha, né? Como nós nunca tinham ouvido falar de Linares antes e vieram estudar aqui sem falar espanhol, nenhuma outra, só tinham um nível de espanhol. Estão se virando e dando os pulos, assim, tendo que estudar num novo idioma, um nível totalmente diferente do que foram preparados para estudar no Brasil, né? Porque os estudantes entram na universidade com alguns conhecimentos que no currículo brasileiro ainda não tem, que os estudantes brasileiros vão ter só na universidade. Então eles estão tendo que correr atrás de todo esse conteúdo que não tiveram ao entrar na universidade, correr atrás do espanhol, de entender toda essa loucura que é viver num país diferente. A maioria moravam com os pais, a primeira vez que tá morando sem os pais. E ainda ter que passar na maioria das matérias para não perder a bolsa, né? Pra não perder a bolsa. Essa é a loucura que eles estão vivendo. Mas tem sido uma delícia o relacionamento com eles, assim, a gente tenta cuidar deles, né, da forma como a gente consegue melhor, e tem sido muito bom, assim, passar tempo com eles e dar risada. E até um certo contato com os pais no Brasil, né, e os pais, alguns deles, né, têm falado com a gente, agradecido porque a gente tem sido um apoio para as crianças deles aqui na Espanha. Então, assim, tem sido uma experiência legal. Era um ministério, podemos chamar de ministério, que a gente nem imaginava que teria, né? Sim. Não foi algo que a gente veio preparado para fazer, porque a gente nem sabia direito que era uma cidade universitária. Sim, né? sim. Mas é referência em alguns cursos, principalmente no curso de engenharia de mineração. Olha que interessante, porque Linares tem uma história muito grande de mineração e vem gente do mundo inteiro para estudar mineração aqui em Linares. E esses estudantes também vieram para outros tipos de engenharia também, e tem vários cursos sendo oferecidos. E a gente descobriu que pro ano que vem, a gente até postou nos nossos Instagrams, que pro ano que vem estão abrindo mais 70 e poucas bolsas para estrangeiros. bolsas, gente, para estrangeiros. Não só para brasileiros, olha só, mas para estrangeiros. E você, estudante, pode ver uma oportunidade aí para estudar fora do Brasil, fazer um intercâmbio, conhecer uma nova cultura, um novo idioma e poder sinalizar o reino de Deus na Universidade de Jaén também, que é da nossa província aqui, né? Tem vagas para a Universidade de Jaén, que fica meia hora daqui, e para a Universidade de Linares. Então, para saber mais, no post desse episódio em irmãos.com, a gente vai colocar o link lá, se você quiser saber mais. Os requisitos não são tão altos assim, né? Vão pedir um nível razoável de nota na sua prova do Enem, ou outros meios seletivos que existem lá. Você pode se informar mais e às vezes até ter essa oportunidade de vir estudar aqui na Espanha, com bolsa para você estudar e ainda uma ajuda de custo que não é tão grande, mas vai pelo menos ajudar você a pagar um aluguel durante um ano aqui vivendo na Espanha. Olha a oportunidade que você tem, eu acho que é muito legal dentro do que a gente fala no jet lag, você que já tem escutado sobre isso e pensado em meios de poder estudar fora do Brasil, sinalizar o reino de Deus em outro país, tá aí a oportunidade. Tá aí a oportunidade. E a gente sabe que ela é real, né? Porque a Marina tá aí pra provar que ela é real. E é uma bolsa oferecida
pelo governo espanhol, Pelo não governo é nem pelo espanhol, governo brasileiro. Olha só, que coisa interessante e que experiência legal de se viver, né? E depois que eles chegaram, eu não ia nem falar aqui, hein, marido? Tanto que nem tá na nossa pauta, mas eu vou falar. Copa do Mundo 2022, Catar. Quando a gente tava se preparando pra ver a Copa do Mundo, bem antes, lá atrás, eu pensava assim, nossa, eu queria tanto assistir o jogo de abertura com brasileiros, mas não tem brasileiro aqui, A gente queria fazer aquela festa, né? Copa do Mundo. Porque quem me segue no Instagram já sabe a frustração que foi com os espanhóis a Copa do Mundo aqui. Sim. E aí, quando chegaram essa brasileiraiada, eu falei, não tenho nem dúvida que a gente vai assistir o primeiro jogo da Copa do Mundo com eles. E, gente do céu, foi uma bagunça, foi uma festa. Porque não juntaram só os brasileiros, legal. juntaram todos os latinos com quem eles têm contato. Então tinha cubana, tinha guatemalteca, República Dominicana, todo mundo junto pra assistir no boliche da cidade. Que é a atração dessa, é o shopping nosso, né? O jogo de estreia da Copa do Mundo no Brasil. Então foi muito interessante, assim. Os espanhóis que estavam perto, assim, acho que acharam interessante também, se divertiam junto com a gente, aplaudiam e o pessoal tal. é de boa. E viram como que é torcer numa Copa do Mundo. Como que é torcer porque na Copa do Mundo, gente? Tristeza, que tristeza espanhóis torcendo na Copa do Mundo. Mas eu cheguei à conclusão, Dri, conversando com outros amigos interculturais ao redor do mundo, com quem a gente tem falado, pessoas que estão em países que estavam na Copa do Mundo, inclusive a França, que chegou à final, a gente sabe que, assim, torcer daquele jeito é só brasileiro e talvez argentino, né? A gente viu argentino, latino-americano, vamos dizer assim, vai. Os países da América do Sul, quando vão pra Copa do Mundo, a gente vê uma mobilização muito maior do que os europeus. Mexicano acho que também torce legal, né? Latino-americano de forma geral. O mexicano faz muita festa. Mas os europeus, gente, esse negócio de que, europeu torce. Torce nada. Nada. Assim, a gente, quando a Espanha foi eliminada, a gente teve uma menina da igreja que perguntou pra Adri, assim, 2 dias depois. 2 dias depois. Aí a Espanha, como é que tá na Copa? Qual que é o jogo da Espanha? Depois, sabe? Então a gente viu que, assim... Falei, meu Deus. Não dá pra torcer pra time europeu em Copa do Mundo, tá? Mas foi interessante, esse dia que a gente assistiu o jogo de abertura do Brasil no boliche, a gente convidou os nossos amigos espanhóis que gostam do Brasil. Porque, você quer ter um pouco de experiência do Brasil aqui em Linares, vamos lá ver o jogo. E foi muito legal. E ele ficou alucinado, eles né, torceram junto com a gente. Foi muito bonitinho. E depois a gente foi assistir o jogo da Espanha na casa deles. A gente torceu como se fosse o Brasil jogando, a gente foi assistir o jogo da Espanha na casa deles. Mas foi legal porque aqui na Espanha não tem corneta do Brasil, não tem bandeirinha do Brasil nem nada. Daí eu fui no bazar, comprei cartolina, fiz bandeirinha do Brasil de cartolina. A gente decorou a nossa casa. Decoramos a nossa casa. E aí ele, o espanholzinho que tava junto com os meninos, torcendo, ficou segurando a bandeirinha do Brasil, torcendo, gritando muito o nome do Neymar e tal. Foi muito Mas daí, legal. assim, a gente assistia os jogos do Brasil e torcia o Brasil. Aí tinha jogo da Espanha, a gente colocava a nossa bandeira da Espanha, convertia o nosso altar de futebol pra Espanha. Até que a gente viu que os espanhóis estavam nem aí pra essa Copa. Eu falei, eu tô perdendo energia torcendo pra Espanha aqui. Aí torci pro Marrocos. Aí quando jogou com o Marrocos, a gente tava tão irritado com isso, assim, a gente torceu pra Marrocos, né? Acaba logo com essa palhaçada, eles não merecem estar mais... Não merece mais avançar mais do que comemorar onde a Copa chegaram, do Mundo. né? Aí foi assim, a gente parou de virar bandeira, a gente torceu só pro Brasil até onde deu, né? Porque depois que nos foi restou, muito triste, gente. foi torcer pro Marrocos. Foi muito triste. E olha só, eu faço parte de uma organização, aqui uma ONG, eu já falei, né, algumas vezes, de estrangeiros, e dentro dessa ONG chamada Mundo Acorre, que é de acolhimento, tem vários marroquinos. Então, gente, foi uma alegria quando o Marrocos ganhava, eles escreviam. Falei, tá aí, pronto, eu vou torcer pro Marrocos, não vou torcer pra Espanha. Porque assim, Marrocos é o país... Acho que fica dividido, assim, entre Portugal e Marrocos, os países mais próximos da gente aqui em Linares, né? Você descer um pouquinho, você tá em Marrocos, você for um pouquinho pra esquerda, você tá em Portugal, né? 3 horas pra esquerda, 3 horas pra baixo, você chega num desses países. Então são nossos vizinhos, assim, Portugal e Marrocos, né? Então foi legal pensar que Marrocos tá tão perto da gente, é um país árabe, né? Um país fechado, e acompanhar toda a festa que eles fizeram. Eu fiquei sabendo foi que tão bonitinho. os marroquinos foram recebidos em carro de bombeiro, como se tivesse ganhado a Copa, e acabaram de inaugurar o Museu da Copa do Mundo de Marrocos, o 4º lugar da colocação deles. E essa ONG que eu faço parte de estrangeiros, a maior parte de estrangeiros são do Marrocos. Então, as meninas estavam muito felizes, assim. Tanto que a gente teve que cancelar uma atividade. A gente tem uma atividade toda quinta-feira de dança lá, cada um apresenta a sua dança típica do país. É tipo uma aula de zumba, sabe? Só que com dança típica do país. E aí, as meninas do Marrocos, elas falaram que elas iam ensinar a dança do ventre típica do Marrocos lá, que não chama dança do ventre. Eu já esqueci o nome da dança. E aí, elas
cancelaram por causa do jogo do Marrocos que ia Olha ter aí. e tal. Não, pra você super ver legal. a diferença de paixão, né? No dia do jogo da Espanha, o nosso filho André tinha futebol. Tinha futebol, que é o esporte Aula da de Copa do futebol, Mundo. é. Aula de futebol. E vocês acham que eles cancelaram o futebol pra assistir o jogo da Espanha na Copa do Mundo? Não, imagina. Aí o André, brasileiro, morando na Espanha, faltou do futebol pra assistir a partida e os espanhóis nem ligavam pra isso. Então, assim, a gente desencanou de vez de defender a Espanha na Copa do Mundo. E você falou das atividades, né, do Mundo a Corre com que a gente tá envolvido. A gente Sim, eu também... fui lá apresentar a dança brasileira. Você Ensinei. apresentou a dança brasileira? Apresentei a dança da mãozinha, porque é a que eu sei a coreografia, né, gente? A dança da mãozinha. E elas adoraram, assim. Falaram que eu tenho que ensinar mais samba, passo a passo, como é que faz. Eu, representando o Brasil, ensinando samba. Igual... E ó, uma curiosidade, eu sou a única brasileira que faz parte da associação. A única. E você tem se aproximado do Mundo da Cor, que é basicamente com mulheres, né? São as mulheres que fazem parte lá e se reúnem, fazem as atividades. E isso tem sido legal pra gente conhecer um pouquinho mais do trabalho com estrangeiros. E a gente tem procurado se envolver em tudo que existe de comunitário aqui na cidade. A gente já tinha feito isso ano passado de maneira mais moderada, mas esse ano a gente tá mais integrado que muitos espanhóis que a gente conhece e foi aqui. tão legal, gente, porque daí a gente convidou a ONG, a Mundo a Corre, pra ir na nossa igreja. Eles receberam uma oferta da nossa igreja e aí elas falaram um pouco do trabalho delas. E a oferta que a gente deu pra eles no Mundo a Corre foi pra cesta básica de muitos refugiados que chegaram aqui sem nada. Então elas, assim, ficaram super felizes e agradeceram bastante a gente, a igreja. E foi, assim, é sempre uma oportunidade gostosa de poder servir, né? E foi muito legal que foram 4 representantes do Mundo a Corre na nossa igreja. Elas puderam apresentar a ONG e ficaram lá e ouviram a mensagem que foi dada. Inteirinha, e tudo, né? Ficaram inteirinha. Ficaram até o final. E a Adri agora tem uma ligação mais íntima ainda com elas, de poder trocar mensagens. E foi uma aproximação foi bem legal. muito legal que aconteceu. E você também participou do festival 23700, que é o festival de grafite, que está virando cada vez mais internacional, que acontece aqui na nossa cidade. Esse foi o segundo ano. No primeiro ano a gente viu ele acontecendo, achou sensacional. A gente curtiu demais, gente, porque ano... cada desenho lindo, nossa. E nesse ano você falou, esse ano eu quero participar como voluntária. E você foi lá e conheceu todo mundo, conheceu essa turma alternativa, né? Segundo o amigo do prefeito, porque a gente conheceu o prefeito e o amigo do prefeito. É verdade. O amigo do prefeito falou que a nata da nata de Linares participa desse festival. E que a gente estava muito bem localizado. Meu Deus do céu. Foi legal. Aqui em Linares tem um artista, né, grafiteiro, famoso internacionalmente, assim. É um dos filhos mais queridos da cidade, que é o Belin. Ele tem uma assinatura muito própria, assim, né? Você vê uma arte dele, você sabe que é do Belin, porque ele tem um cubismo pós-moderno, diferente, assim, um jeito muito interessante de fazer suas pinturas. E ele, por ser da cidade, morar na cidade, ele mora aqui ainda com sua família, viaja o mundo inteiro pintando, mas mora aqui ainda, tem aqui como base. Ele começou a organizar há 3 anos um festival de grafite na cidade com o objetivo de tornar Linares uma galeria de arte ao céu aberto. Sim, apoiar. Ele falou assim que ele tem vários objetivos, né? Um deles, além de incentivar a arte na cidade, ele quer descobrir novos talentos de pessoas que já estão pintando por aí, a gente não sabe, né? E aí, dentro do Festival 23700, que é onde acontece todas as pinturas das cidades durante 3 semanas, ele faz um concurso para descobrir novos talentos. E em segundo lugar no concurso ficou uma menina da nossa igreja. E a gente ficou super feliz, porque a gente sempre tenta incentivar o talento dela e foi muito especial. Esse festival começou há 3 anos com muros pequenos na cidade, assim, fazendo artes mais modestas, digamos assim, né? Agora no 3º ano, eles já estão pintando fachada de prédio, uma coisa muito incrível, assim. A cidade tá ficando muito interessante, cada vez mais grafites. Esse ano foram quantos? 16, 14, uma coisa assim. Nossa, já esqueci. Espalhados. Parece que já tá tão longe na minha mente. Espalhados por toda a cidade, então foi muito gostoso participar de tudo isso. A gente conheceu o Belin, né? É legal que a segunda vez que a gente encontrou com ele, já cumprimentou como se fôssemos grandes amigos. Foi fofinho demais. A gente conheceu o prefeito da cidade, o responsável pela comunicação da prefeitura da cidade. Várias pessoas influentes que estavam no coquetel de lançamento do festival. E vários artistas também com quem a gente pôde se relacionar. Principalmente a Adri, que passava o dia com eles lá, servindo como voluntária, apoiando, né? Foi uma experiência muito esquisita. Assim, teve momentos que eu ficava, nossa, que da hora que eu tô vivendo isso. Teve outros momentos de, meu Deus,
Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero a minha casa. É legal falar isso, Porque, é sério, teve uns momentos, assim, muito esquisitos, muito. Isso foi muito interessante, porque, assim, vocês que acompanham a gente há muito mais tempo, sabem que a Adri, ela tem um know-how muito grande de organização de evento e administração de crise, de tudo que a gente já viveu dentro de tudo que a gente já participou, dentro de Encontro Cepal, Vocari. A gente meio que já sabe onde que vai dar os gargalos, né, das coisas. E foi interessante ver a Adri como uma voluntária de mão de obra, assim, né, na verdade. Você não estava lá... Eu não estava liderando nada, né? Não estava trabalhando na intelectualidade do evento, nem nada. Você estava cumprindo tarefas que te davam, como etiquetar latas de tinta e separar aqui e ali. E separar todo o material para os artistas. E ela chegava em casa meio indignada com algumas coisas. Assim, um negócio tão básico. Por que eles não sabem que fazer isso dá isso? Sabe, eu tava vendo que a coisa tava dando errado e eu tentava sinalizar, mas quem sou eu na fila do pão, né? Então, mas aí, foi legal experimentar isso, né? Mas é isso que eu fiz, sabe? Eu ficava quieta, não dava opinião, porque às vezes é chato, aquele sabe tudo, quer dar opinião de tudo e ficar esfregando na cara que tá fazendo errado, né? Mas o saldo final foi muito positivo. Foi positivo, porque o que acontece? Eu acabei conhecendo pessoas que eu nunca conheceria se eu não tivesse participado do festival. Eu acho muito difícil. Gente que veio, assim, de outras cidades pra trabalhar aqui no festival. Pessoas que estavam aqui, por exemplo, eu conheci uma menina que foi muito especial e depois do festival eu já encontrei ela 2 vezes pra tomar café e eu orei pela vida dela, conversei com ela. A mãe dela tá com câncer terminal e ela trabalhava numa agência, ela saiu da agência pra poder cuidar da mãe, então hoje ela trabalha como redes sociais, cuidando da mãe da casa dela, e ela falou que ela participou como voluntária do festival nos momentos que a mãe tava internada, recebendo quimioterapia pra ela poder desanuviar a cabeça, sabe? Então foi muito, muito bom esse contato com ela, esse relacionamento com ela, e até hoje eu converso com ela. E conheci também outras pessoas, conheci um menino que tá sozinho aqui também, que chegou de outro país e participou do festival pra poder fazer amizades. Converso com ele até hoje também. Outro rapaz que tá tentando ser artista na cidade dele, converso com ele até hoje também. Então, assim, é legal porque todo mundo me segue agora no Instagram e a gente fica trocando mensagens pelo Instagram, sabe? Então, assim, é um público que eu não alcançaria nunca se eu não tivesse me envolvido no festival. E a gente tem que cada vez tomar mais cuidado com o que posta no Instagram, porque as pessoas daqui estão vendo também. Então tem muita coisa que a gente acaba não postando simplesmente porque vai expor alguma coisa. A gente não pode ficar comentando coisas da cidade, a gente sempre comenta com muito carinho, porque os espanhóis também nos seguem. A gente sempre tem que falar com carinho do que acontece por aqui, mesmo que às vezes, né, nem tudo é tão... eles ficaram indignados que eu postei que ia torcer pro Marrocos. Como pode? Isso aqui? Mas uma coisa muito interessante, assim, eu também tenho feito algumas coisas pra me entrosar na comunidade, né, participado de eventos e visto pessoas e tal, e uma das coisas que eu tenho feito, que eu já comentei no ano passado, e esse ano aconteceu um pouco mais, é jogar pádel, que é um esporte de raquete, que você joga em 4 pessoas, e esse ano eu comecei a fazer parte de um grupo maior, que as pessoas combinam, e quando fecha 4 pessoas, você vai lá e joga durante 1h30. E a partir desse grupo também tenho conhecido mais gente. E uma coisa muito interessante é que, assim, eu lembro muito bem, 1 ano e meio atrás, quando a gente chegou, e a gente caiu numa cidade que a gente não conhecia ninguém. A gente andava no centro e todo mundo era desconhecido pra nós. Todo mundo. Era em Vinhedo, a gente morava em Vinhedo antes de chegar aqui, né? E não tinha uma vez que a gente ia no mercado que a gente não conhecia pelo menos 2 pessoas, né? Então... porque em Vinhedo a gente chegou numa igreja com 1.000 membros, né? A cidade tinha 60 mil habitantes, então uma bela porcentagem da cidade era da igreja. Como eu trabalhava ou não era da igreja ou era da escola, né? Então... Como eu trabalhava na igreja, eu conhecia quase todo mundo, né? Vários cultos e o dia a dia da igreja. Então eu saía na rua, sempre encontrava alguém. A gente conhecia uma galera da cidade. Então toda vez que a gente saía era oi. A gente tava acostumado com isso. A gente chega em Linares, a gente não conhece absolutamente ninguém. A gente anda na rua, todo mundo é desconhecido. Não adianta procurar conhecido que você não conhece. Agora, 1 ano e meio depois, é engraçado que as mesmas pessoas estão andando na rua, só que você acaba esbarrando com pessoas que você conhece. Você conheceu por causa do festival, você conheceu por causa da atividade da escola, você conheceu por causa do pádel. Ontem, por exemplo, eu entrei numa farmácia, o cara que me atendeu, ele me cumprimentou e tal, né? Eu cumprimentei ele, aí ele abaixou a máscara pra eu ver que era o cara com quem eu joguei pádel 2 semanas atrás. É você? Que legal, né? E tal, sabe? E a gente acaba conhecendo pessoas que estavam lá o tempo todo e você não sabia que elas estavam lá. Isso é muito interessante observar como a cada vez a gente vai conhecendo mais gente. Eu acho que não tem uma vez mais que a gente sai de casa que a gente não encontra alguém.
agora a gente já tá conhecendo mais as pessoas na rua, isso é E verdade. as pessoas vão mexer com a gente, porque já nos encontraram em alguma situação, passam buzinando na rua, sabe? Aqui é uma cidade com 50 mil habitantes, uma cidade pequena. Então, o fato da gente conhecer até o prefeito, outro dia eu esbarrei com o cara que é o assessor de mídia do prefeito que eu tinha conhecido lá no coquetel, e ele me cumprimentou. Ele foi que primeiro me reconheceu. Isso é muito interessante, assim, de ver como isso vai evoluindo. Se a gente tivesse fechado numa comunidade com brasileiros, seria confortável, seria quentinho, a gente estaria junto e encontraria esses brasileiros na rua, mas não estaria tão misturados na comunidade como a gente está agora. Isso é o que mais nos enche o coração, de poder experimentar isso, viver isso de maneira tão intensa como a gente está vivendo. Assim, quem me segue no Instagram... Nossa, é muito chato isso, né? Você é super popular. Mas eu tento postar as curiosidades aqui da cidade, sabe? Então, tipo, igual da Semana Santa, que a Semana Santa aqui é muito forte, eles vivem intensamente a Semana Santa. Então aí a gente vai pra rua quase todos os dias pra ver as festividades da Semana Santa. E agora aqui no Natal também, gente. Natal começa dia 1º de dezembro com uma cerimônia de acender as luzes da cidade com o prefeito, que é uma cerimônia muito interessante. E aí eles vivem até o dia 5 de janeiro. O Natal não acaba no dia 25. Não acaba. Na verdade, eu tava vendo ainda. no calendário litúrgico, o Advento vai até o dia 25 e no dia 25 começa o Natal, que vai até o dia 6. Vai até o dia 6. O Natal é esse processo até o dia 6. No Brasil, geralmente passou o Natal, agora é ano novo, tal. Né? O pessoal já tá pensando no ano novo. Já virou outra festividade. Não, aqui continua a comemoração do Natal. Inclusive, nesta semana que estamos gravando esse episódio, entre o Natal e o Ano Novo, tem coisas acontecendo na cidade. Todo dia, todos gente. Os dias. Todo dia. Tem trenzinho. Tem shows. Tem coisa todos os dias. Ontem, inclusive ontem eu não consegui. Ontem teve uma apresentação de flamenco do cara que coordenava a comunicação do Festival do 23700. Ele até escreveu no Instagram, mandou no Instagram pra gente aparecer por lá. Mas eu não fui porque tava muito frio, muito frio. A gente ainda tem que enfrentar o frio. Tem tudo o vento, isso. Mas enfim, faz parte. Mas é legal porque aí a gente acaba participando da cidade, conhecendo mais gente ainda. E conhecendo a cultura, né? Que Sim. é muito legal ver como, por exemplo, o Natal é comemorado de uma maneira muito espanhola. Muito espanhola. No Brasil, acho que a gente importa muito a cultura americana, peru, né? a gente come peru. E não é normal comer peru, Não né? tô nem criticando, assim. É o jeito de comemorar no Brasil. Isso já faz parte da cultura brasileira de se comemorar Natal. E isso vai variar também de região para região dentro do Brasil. Aqui a gente descobriu que existe uma maneira muito espanhola de comemorar o Natal. O Natal é muito espanhol. Então, por exemplo, aqui eles têm as músicas deles que eles cantam no Natal, que são os villancicos. E os villancicos são muito graciosos. São muito espanhóis. São muito engraçadas. As letras são muito engraçadas. Muito regionais. Muito eu coloquei no meu sabe? Instagram também, nos stories, né? Algumas das músicas que eles cantam aqui que são composições espanholas. Não são jingle bells que eles vão cantar. Apesar que, às vezes, você ouve o jingle bells, ouve o Noite Feliz e tal, que aqui é Noche de Paz, Noche de Amor. Tocando por aí, mas existem canções muito espanholas que falam dos Reis Magos, que falam dos pastores, que falam de Maria, que falam do jumentinho, como é que é? Do burrinho? Não, burrito sabaneiro. Burrito sabaneiro, que fazem parte da cultura natalina dos espanhóis. E foi muito gostoso participar de tudo isso. Assim como eles não comemoram a Copa do Mundo, eles comemoram o Natal como nunca. Então, assim, o Natal é um negócio absurdo aqui. A cidade inteira tá decorada. Você encontra as pessoas na rua que usam suéter de Natal, decoração de Natal na cabeça. As crianças vão de gorro de Papai Noel, gorro de elfo, vão vestido de Natal. Então, assim, eles comemoram bastante. E termina a festividade do Natal com a cabalgata do Rei Mago. Que é o desfile, né? Que acontece no dia 5 de janeiro, né? No Brasil, vai ter regiões que tem, né? Principalmente no Norte e Nordeste, comemoram muito o Dia de Reis. No Sudeste, você nem ouve falar direito o que é o Dia de Reis. Aqui o Dia de Reis é muito importante pra eles, é talvez mais importante do que o Natal. Os Reis Magos são mais importantes que o Papai Noel aqui. Quem traz os presentes pras crianças são os Reis Magos. Então, quando eles vão pra frente da loja, você escuta a mãe falando, e se você pedir pros Reis Magos? Tem que mandar uma carta pros Reis Magos. Você manda a carta pro Papai Noel, manda a carta pros Reis Magos. Os Reis Magos. Isso a gente já viu, né? No começo desse ano, a gente vai ver de novo agora, no dia 5, com uma novidade.
novidade muito interessante. Porque na cabalgata, a cabalgata é o quê? Um circuito. É um desfile. É como se fosse desfile. Um desfile de carnaval, só que com coisas... Sim, com os carros alegóricos, o pessoal fantasiado na rua, só que andando, assim, muita música. Muito mais simples do que você imaginar o carnaval do Rio de Janeiro, né? São carros pequenos com pessoas fantasiadas em cima. Distribuindo doces. Jogando doces. Quilos e quilos de doces. Muitos doces. Uma carroça só, em específica, a gente sabe que eles vão distribuir 180 quilos de doce. Quantas carroças são? São 36 carroças. Não, são 36 etapas, né? Deve ter são 36. É porque tem 20. o carro do bombeiro, o carro da polícia, Não, são mas 20 carroças. é que conta também os passacaias, né? Como o número. Então deve ter umas 20 e poucas carroças, mais as pessoas que vão andando entre as carroças. Sim, e dentre essas carroças tem as 3 carroças dos Reis Magos, né? E algumas carroças temáticas, ou fora de tema, ou de qualquer tema. É legal que tem as carroças tem a carroça do Encanto, a carroça do Toy Story. Mas daí tem as carroças de pupurri de personagens. Muito bom. Que assim, tudo que não encaixa em nenhuma outra carroça vai aqui. Aí você vai ter Marvel misturada com DC, misturada com Pixar. Star Wars. Com Disney. Muito bom, muito bom. Enfim, e todos os personagens. Mas por que a gente tá falando disso? Porque a prefeitura, ela sorteia uma carroça pra uma escola. Na verdade, sorteia várias carroças pra várias escolas. Entre as escolas. E a escola do Daniel foi sorteada. E o Daniel foi sorteado pra estar dentro da carroça, gente. Em cima da carroça. Olha, então vocês têm que acompanhar a gente no Instagram pra ver o Daniel na carroça. Porque, assim, a gente nem sabia quanto era especial. O Daniel ganhou e todas as outras crianças ficaram morrendo de inveja porque todos queriam estar em cima da carroça também. E uma obrigatoriedade é que a criança que tem que estar na carroça, que participa da cabalgata, tem que estar fantasiado. Do tema da carroça. O tema da carroça dele é Gussano, que é minhoca. Lagarta. Não, é lagarta. É lagarta borboleta, né? os meninos vão vestidos de lagarta e as meninas de borboleta. Mas eles deixaram aberto bem claro, assim, se algum menino quiser ir de borboleta ou uma menina quiser ir de lagarta, tudo bem e tal. E até teve um caso ou outro que isso aconteceu. E, gente, o Daniel vai estar fantasiado de Gussano. De Gussanito. E eu vou ter que estar do lado dele, só que eu não vou estar fantasiada. Não precisa fantasiar. Mas vai ser isso, a gente vai viver mais um pouquinho da cultura espanhola agora no dia 5 de janeiro. E pra você saber mais, tem que olhar principalmente no Instagram da Adri pra ver um pouquinho da Cabalgata de Reis Magos, porque o ano passado... No dia 5 de janeiro, acompanha a gente aí. O ano passado, ou nesse ano, né, não teve, assim, eles adaptaram de alguma forma por causa da Covid, mas nesse ano agora vão liberar e vai ser como sempre foi, e a gente vai conhecer um pouco mais da cultura espanhola, especialmente linarense. Vamos fazer aquele pupurri de personagens pra terminar o episódio? Com pupurri vários... É a nossa carroça, né? É, a carroça pupurri de personagens. Vale a pena mencionar as férias que nós passamos no fim do ano, que foi um presente muito especial de Deus. No meio, né, do ano, em agosto. O que eu falei? Fim? Fim. No fim do ano letivo, no meio do ano. Mas eu sempre me confundo. Eu sempre falo, no final do ano... Eles têm 2 anos novos aqui. Isso é interessante. Não, isso é verdade mesmo. Porque as férias de verão fecham um ciclo pra eles. Mas o ano novo também fecha. E a sensação que eu tenho é igualzinho o nosso... Quando a gente tá esperando o Natal, em agosto. É muito engraçado. Só falta ter Natal. É um Natal sem Natal no meio do ano. E aí, no ano novo, tem novamente um novo ciclo. Então, eles têm 2 inícios de ciclo durante o ano. Mas as grandes férias são realmente no meio do ano. No ano passado, a gente passou por aqui, quase morreu de calor. Quase morreu de calor. Porque são 48 graus. Gente, é isso no meio da tarde. E esse ano a gente falou, vamos viajar, vamos mais pro norte. Vamos fugir do calor, né, amor? Dizem que no norte da Espanha é mais tranquilo, mais equilibrado. E nós temos nossas amigas lá, a Beth e a Evelyn, com quem a gente gravou episódio lá presencialmente também sobre hospitalidade. E a gente passou um tempo com elas e, aproveitando que estávamos no norte da Espanha, visitamos vários lugares, vários missionários, vários trabalhos que são realizados lá no norte e em Portugal também. E a gente teve esse descanso acompanhado de amigos, né? Foi muito bom, gente. Foi um descanso diferente. Não foi só de reclusão, mas foi deixar uma parte do trabalho para se relacionar com pessoas, relacionar com amigos, novos amigos, pessoas que conhecemos, velhos amigos com quem passamos tempo muito precioso juntos. E a gente teve esse respiro no meio do ano aí. Olha, foi muito melhor do que se a gente tivesse ido para um hotel onde a gente não conhecesse ninguém. Não que a gente esteja enjoado da nossa família, né, amor? Mas você passar com pessoas é muito gostoso. Dá um plus, assim. Isso é verdade. Revigora, né? Então a gente queria mencionar isso aqui como algo muito especial que a gente viveu nesse ano também. Nesse pupurri tem que estar falando dos documentos, gente, porque o ano passado eu chorei
comprei tantas pitangas falando dos documentos. Os documentos esse ano. Documentos. O que a gente pode resumir é que finalmente está tudo certo. Sim, eu já posso morar na Espanha mãos. tranquilamente. Já tem com toda a a documentação. família. Já não preciso ver o seu polícia. O seu polícia ficava perguntando pra mim, mas por que você quer morar na Espanha? Seu marido e seus filhos, ok, mas e você? Eu ficava, gente, eu quero morar com meus maridos e meus filhos. Com meus maridos não, com meu marido e meus filhos. Né? Não vamos deixar os plurais no lugar certo. Por favor. Mas assim, graças a Deus, tudo certo esse ano. A Adri já é moradora autorizada oficial. A viver aqui com sua família. Não precisa mais voltar pro Brasil. Então isso já tem um ponto final, né? Nesses 5 É essa novela, mas começa outra, né? Porque assim, ela tem uma autorização de 5 anos agora. A nossa não, né? A nossa já é permanente, mas a dela é de 5 anos, renováveis para mais 5. Mas nesse processo ela pode dar entrada na nacionalidade espanhola, na cidadania espanhola, para pessoas que estão morando legalmente, são casados com um cidadão da União Europeia, no caso eu, podem dar entrada na cidadania depois do 2º ano de documentação. Então a gente ore por isso também, pra gente já começar a mexer esses papéis, para daqui a 1 ano e meio a gente já poder dar entrada. Mas me falaram que a primeira parte é difícil, essa que a gente já conseguiu, graças a Deus, mas me falaram que a segunda parte é mais fácil, que o processo de cidadania é muito mais fácil. Tem que fazer uma prova de conhecimentos gerais da Espanha e a prova de proficiência de espanhol, que essa eu já tenho. Sim. Graças a Deus, foi muito difícil, mas essa eu já tenho, porque eu estou no processo de homologação do meu diploma. Não sei se vocês sabem, mas eu sou farmacêutica e eu quero trabalhar como farmacêutica aqui para continuar tendo contato com a comunidade espanhola também, né? E isso caminhou muito bem durante esse ano, agora tá na mão do governo espanhol, do Ministério da Educação, de homologar o diploma dela, para ela poder pegar alguma vaga que apareça aqui na cidade. Isso abrir portas nos relacionamentos e também ajudar no nosso sustento aqui, que assim, não é fácil viver em euro, né? Não é fácil viver em euro. Então, assim, a gente aproveita. É uma montanha-russa viver em euro, né, amor? A gente aproveita a oportunidade de convidar você a fazer parte disso, né? Queria abrir para vocês que o nosso sustento caiu um pouquinho durante esse ano. A gente precisou se apertar em algumas áreas. E se você puder contribuir mensalmente, a partir de R$15, entra em irmãos.com/cabine, escolhe uma maneira de contribuir. Isso leva você a receber um convite para fazer parte da cabine irmãos.com, onde a gente conta todas essas novidades em primeira mão e fala de tudo que a gente tá vivendo aqui, do podcast, dos conteúdos que a gente tá preparando lá. A cabine é um espaço muito especial pra gente abrir nosso coração e conversar com as pessoas que estão próximas da gente. Tá bom? A gente conta com vocês. Eu queria agradecer imensamente aos nossos apoiadores financeiros, porque realmente, gente, faz uma diferença muito grande. Sim. Porque mesmo que eu tô nesse processo de homologação do diploma, eu não gostaria de trabalhar como farmacêutica em tempo integral, porque eu não vou conseguir me dedicar aos outros projetos missionários que a gente tem aqui. Por exemplo, a todo o trabalho e responsabilidade que a gente tem dentro da nossa igreja e dentro da CEPAL Espanha. Além de todo o relacionamento que a gente tem com os nossos vizinhos, com os espanhóis, os discipulados que a gente desenvolve aqui. Se eu me envolver integralmente com a farmácia, eu não vou conseguir, por exemplo, cuidar dos adolescentes da igreja que, olha, que só isso daria um podcast separado, desafio. Viu? É um Orem por baita isso, desafio com os adolescentes da igreja. A gente tem caminhado próximo deles e tem sido muito interessante conhecer a mentalidade adolescente. Não só porque nós não somos adolescentes há 20 e poucos anos, mas pelo fato de serem adolescentes espanhóis. Sim, que é um negócio muito louco. Que é diferente dos adolescentes brasileiros. Então a gente tem conhecido o jeito de ser adolescentes aqui. Mas o mais legal de tudo é que a gente tem encontrado abertura com eles. Eles têm tem sido falado muito de coisas especial, do coração que não falam nem com os próprios pais. E isso tem sido um baita ministério que a gente tem desenvolvido por aqui. Uma maneira de chegar ao coração deles, uma maneira de ajudá-los no que eles estão vivendo nas suas vidas. E isso tem sido algo que tem enchido nossos corações e a gente não queria deixar isso de lado. Sim. Outra coisa que aconteceu esse ano é que nós fomos convidados para fazer parte do que eles chamam aqui de mesa diretiva da igreja, que seria meio que o presbitério, a administração da igreja. Porque a igreja é tão pequena que não tem como ter, né, vários grupos de pessoas, cada um cuidando de uma área. Tem um grupo de pessoas que pensa a igreja, cuida dos pepinos da igreja e resolve as questões e decide os rumos da igreja, chamado mesa diretiva. E esse ano a gente foi convidado a fazer parte, né, com um ano dentro da igreja. É uma igreja espanhola, formada por espanhóis e nunca teve um estrangeiro fazendo parte da mesa de liderança. Na verdade, nós somos os únicos estrangeiros da igreja. Exato. Então a gente se sentiu muito honrado, mas talvez não dignos de fazer parte disso. A gente conversou com eles e tal, e a gente conversou com a nossa liderança na CEPAL, a gente conversou com amigos, e inclusive dentro da nossa cabine, né, a gente pediu conselho nesse sentido, e todos disseram, se vocês estão aí para ser bênção para os espanhóis, como
como não aceitar esse desafio, né? Isso foi a resposta de Deus pra gente conversou com eles e a gente aceitou e a gente faz parte agora das decisões da igreja. E fazemos parte da liderança da igreja de maneira oficial. A gente tinha pedido 1 ano, né, quando a gente chegou, antes de se envolver mais intensamente, e agora a gente já se envolveu muito intensamente em tudo que a igreja tem vivido, mas tem sido muito especial fazer parte dessa igreja, uma igreja que pensa na comunidade, que é uma visão que a gente sempre teve pra igreja, que quer fazer diferença na cidade, que quer apresentar Cristo pra cidade, que apesar de, né, de ter essas tradições de Semana Santa, de Natal, vive um cristianismo muito nominal e muito da tradição, né? Não é uma vida baseada nos princípios cristãos, é uma vida que enxerga a cultura cristã como parte da cultura espanhola, a qual eles não devem renegar, mas que não passa disso, né? E a gente quer levar um pouco mais de significado para tudo isso, que eles já conhecem até certo ponto, mas que não têm vivido de maneira integral, de maneira intensa, né? E é isso que a gente quer representar dentro da cultura espanhola. E a gente só aceitou esse desafio de fazer parte da liderança porque a gente tem como apoio a nossa igreja Iba Viva lá no Brasil, que também nos apoia, ora por nós. Sim. E também nos aconselha, e também as 2 CEPAs, né? CEPAL, que são as nossas organizações missionárias, tanto no Brasil quanto aqui na Espanha. CEPAL Brasil e CEPAL Espanha. A gente teve uma conversa muito boa com as 2 organizações, com os nossos líderes, e a gente tem apoio incondicional deles pra gente aceitar a fazer parte da liderança. E o que a gente precisar, a gente corre e pede de conselho, e tem sido muito bom. Principalmente assim, na Iba Viva, eu converso bastante com o Renan com relação aos adolescentes, e ele tem me apoiado bastante com isso e orado junto com a gente também. A gente tem esse background, digamos assim, né? Essa retaguarda que nos apoia em diversas áreas. A gente não se sente de maneira nenhuma sozinho aqui. Nós temos nossa família, que dá todo o apoio emocional e afetivo que a gente precisa, né, no contato que a gente tem com eles constante, tanto pela internet quanto pela presença dos meus pais que vieram aqui, e foi muito especial para nós. Nós temos a nossa igreja, a Iba Viva, que nos enviou e nos apoia, para quem a gente pode correr, para tirar dúvida, para pedir conselho, para pedir apoio. De diversas maneiras eles têm nos acompanhado, inclusive financeiramente, o que é muito importante pra gente. Nós temos a CEPAL, que é a nossa organização missionária, faz muita diferença, tanto a CEPAL Brasil quanto a CEPAL Espanha, que são diferentes, né, que são parceiras. 2 organizações com o mesmo nome, olha só que coincidência. Coincidência, né? São parceiras, mas trabalham independentes, e contar com esse apoio pra gente é muito importante. Tem a cabineirmãos.com, que é onde a gente chora nossas pitangas, pede conselho também, abre o coração, envia nossos mini podcasts lá, contando um pouquinho do nosso dia a dia aqui, que é muito importante. E tem todos vocês que nos ouvem, que não fazem parte de nenhum desses círculos, mas estão junto com a gente aqui também, porque pra gente é muito importante ter essa maneira de se comunicar, né? Você pensar, a gente tá aqui dentro de um quarto, numa cidade, no meio dos olivos, no meio da Espanha. No meio do nada. É sempre bom falar, porque o pessoal fala assim, tô indo pra Espanha, vou te visitar. Falei, gente, olha no mapa onde fica Linares. É no meio do nada. Antes de decidir se vem pra cá ou não. É muito legal aqui. A gente fica super feliz com as visitas, mas nem todas conseguem chegar, né, amor? Além de ter a gente aqui, a cidade é muito interessante, a região é muito interessante, tem muita coisa legal pra ver. Se come muito bem aqui. A comida é muito boa. A gente é muito fã da comida aqui, né, amor? Mas a gente tá no meio do nada, né? Mas mesmo assim, você, onde quer que você esteja ouvindo, está recebendo esse conteúdo que a gente grava aqui nesse lugar tão simples, tão modesto, mas com muito carinho. E poder fazer o podcast, poder conduzir esse site, já ano que vem a gente vai completar 25 anos de site, 17 anos de podcast. Uau. É algo muito grande, Uau. né? É a nossa vida, né, amor? Jubileu de prata que fala, né? A gente vai completar ano que vem, vamos fazer uma grande festa, ou não. 17 anos de podcast, lembrando que é a mesma quantidade de casamento nossa, né? O podcast nasceu com o casamento, né? Exatamente. Um pouquinho depois, né? A gente casou em novembro, o podcast nasceu em março do ano seguinte. Então, assim, faz parte da nossa vida, né? O site eu comecei antes de conhecer a Adri, conheci a Adri por conta do site, e juntos a gente começou esse podcast aí, que é o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil. Temos que mencionar isso. Que por isso significa muito pra comunidade podcast brasileira, que nem sabe disso. Ninguém sabe disso, mas eu acho que isso é uma das coisas que mais nos segura de nunca parar esse podcast, porque não é a gente isso, parar, a gente vai paixão, perder esse posto. Às vezes algumas pessoas perguntam, mas qual que é a pauta do podcast de vocês? Sobre o que vocês vão falar nos próximos anos e tal. E a gente fala a nossa vida, né, amor? Faz o que a gente tá vivendo é o que a gente fala. Do que a gente tá pensando. A gente chama alguns amigos feras, porque graças a Deus a gente tem alguns amigos aí que manjam de muito assunto. Feras, né? E aí a gente chama eles e liga o gravador, né, eu amor? sempre falo que o gravar podcast semanalmente também é uma terapia pra nós, que a gente pode conversar com
amigos, abrir o coração, se relacionar, né? Falar português com outras pessoas que não sejam nós mesmos aqui e os novos brasileiros que chegaram por aqui agora. Então é muito especial pra gente poder produzir esse conteúdo semanal aqui. E eu fiz o levantamento aqui dos episódios mais ouvidos neste ano. Os episódios deste ano mais ouvidos, né? Não os mais ouvidos da história, que daí seria outra lista. Mas aqui tem o top 10 dos episódios mais ouvidos nesse ano. A gente vai começar pelo 10º lugar, que é o episódio número 529, Os Anéis de Poder, a primeira temporada no pós-créditos número 9. Quem não ouviu ainda a nossa opinião, vai lá ouvir. E esse ano foi um ano muito tolkieniano pra gente, né? A gente devorou muito Tolkien. A gente terminou a trilogia Senhor dos Anéis, a gente assistiu a série Anéis de Poder, gravou sobre ela e ainda leu as cartas do Papai Noel do Tolkien, que é o episódio anterior que tá disponível aí. Em 9º lugar, episódio 524, Jet Lag número 40, brasileiro nos Estados Unidos. Olha isso. Eu acho que tem muito brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, hein? E quis saber como é que faz pra chegar lá, né? Isso é verdade. Mas a história é bem legal, gente. Em 8º lugar, episódio número 516, As Dores e as Delícias da Vida de Solteiro. Episódio polêmico, hein? Polêmico. Tinha a Flora, o André aqui de Cáceres, a né? Safira. E a Safira, que abriu o coração pra gente. Como não é fácil ser um adulto solteiro. Eu falo que é polêmico porque eu ouvi coisas boas e ouvi algumas pessoas também falando, não é bem assim e tal. Ouve lá e manda sua opinião. Sempre dá tempo de mandar opinião, né, amor? Sim, a gente pondera. Em 7º lugar, um literário número 46, que infelizmente foi um dos que a gente não participou. Não, infelizmente não. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque a galera mandou super bem e segurou as pontas aí sem a gente, olha foi só. Durante as nossas férias de agosto, também com a Flora com a gente, né? Episódio número 521, Deuses Falsos, do Timothy Keller. Gente, a Flora tem que estar mais tempo com nós, hein? Porque os top 10 tá com o top Flora aqui. É que se ela divulga, né? Chega no seu público também, as pessoas ouvem a gente. Em 6º lugar, outro pós-créditos número 8, Gilmore Girls. Ai, gente, essa série é muito da hora. Eu gosto a Adri muito. pediu tanto pra gravar sobre isso aí ficou no nosso top 10 aqui. E olha que o lugar. pessoal comenta até hoje. Semana passada eu recebi um comentário de uma pessoa falando: nossa, eu sempre quis assistir, mas sempre ficava adiando. E aí eu vi que saiu o podcast de vocês, eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir a série pra depois ouvir o podcast. Que da hora. Ordem certa, hein? Agora o top 5, hein? Mais um com a Flora. Olha isso. Eita, a Flora tá em 3 do top 10. Com Cacau Marx, Flora Ngunga e Thiago Melo. Episódio número 501, Meritocracia. Olha isso. E eu acho que, por falar nesse tema, a Flora merece estar mais com a gente, né? Em 4º lugar, episódio número 531, dos mais recentes aí. Quem perdeu mais nessas eleições? Com os nossos Ricardos. Ricardo Alexandre e Ricardo Augusto. E esse ano foi o ano que a gente mais orou com relação a eleições no Brasil, né? Presidenciais. Acho que todo mundo. A gente falou isso no podcast, ouve lá. Em 3º lugar, esse ninguém esperava estar aqui no top 3. Em 3º lugar, eu acho que vai estar no ano que vem também, que a gente vai ter que gravar mais. Vai gravar sobre de novo? Isso. Não? 492, você é inteligente demais pra assistir BBB? Olha isso. Vamos montar um grupo de pessoas que assistem BBB. Eu nem sei se eu vou assistir esse ano, eu não sei nem o que eu tô falando. Fazer grupo de BBB. O que a gente assistiu esse ano, a gente curtiu, foi No Limite, né? No Limite foi legal assistir com as crianças aqui. No Limite foi muito legal. Em 2º lugar, episódio número 498, A Igreja e a Guerra, com o Jorge Carvalho, nosso amigo. Olha, gente, e a guerra continua, né? Infelizmente, Então... aqui, podcast falando de... retrospectiva aqui do podcast. Infelizmente, a guerra lá na Ucrânia ainda está acontecendo. E o Jorge, diretamente da Romênia, contou pra gente como estava sendo viver nessa região e atendendo aos refugiados de guerra lá na Romênia. Sim, a igreja dele ainda apoia a região lá da Ucrânia e eles ainda vão, de tempos em tempos, lá no limite, no border, olha só. No border. Pra atender as pessoas lá que ainda estão vivendo esse terror, gente. Vamos continuar orando aí pela Ucrânia. E em primeiríssimo lugar, o episódio mais ouvido do podcast Irmãos.com em 2022, episódio número 505, Vida Devocional, com o Laci Campos, o Thiago Melo e a Vanessa Belmonte.
Olha que da hora. Gente, a Vanessa tem essa pegada de falar sobre o devocional e falar sobre as coisas do dia a dia, né? A gente tá na Terra, a gente vive na Terra, mas a gente também contempla o extraordinário que é Deus, né? E no ano que vem a gente volta, gente, com mais conteúdo, mais episódios, mais do que a gente tá vivendo aqui. Se você tiver temas pra sugerir, entra no nosso grupo no Telegram. Eu tenho um tema pra sugerir. Posso já sugerir aqui ao vivo? Sim? Ao vivo, assim. Na lata? Qual? A gente tem que falar sobre mascotes. Mascotes, sobre animais de estimação. Sobre a Fiona. Gente, como a Fifi é tão preciosa na nossa vida. É sério. Sim, temos que falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue. Falar sobre a Fiona. A gente convida o Matheus pra ele falar sobre o Charlinho, ele e a Elô. A Adri até... Eu vi coraçõezinhos nos olhos dela. A gente tem que falar da Fifi, Vamos gente. falar sobre isso. E a Fiona é quase um bebê aqui pro Paulinho também, viu? Ele tá falando a Adri do coraçãozinho, é você que mima ela aqui em casa. Minha companheirinha, tá sempre do meu lado. E eu não posso sentar no sofá que eu tenho um cobertorzinho no meu colo, né? Um cobertorzinho de coraçãozinho. E sabe outra coisa que a gente vai falar em 2023 também? Que a gente no episódio anterior aqui do Literário, a gente deixou em aberto, mas agora a gente já tem data. Ai, meu Deus, já tem data. Sim. Por quê? Eu preciso terminar meus livros ainda. Eu tinha prometido que quando saísse em audiobook, eu não teria mais desculpa pra adiar a leitura desse livro. E a gente já conversou. Você tá fazendo esse terrorismo, essa surpresa toda, mas você já sabe, a gente conversou. Não, eu sei que eu sei, por isso que eu sei. Porque agora eu sei que é oficial, que eu tenho que correr atrás. A gente vai ler para o primeiro literário do ano, que não vai ser em janeiro, vai ser em fevereiro. Nós vamos ler o terceiro livro da trilogia cósmica de C.S. Lewis, Aquela Fortaleza Medonha, porque já está disponível em audiobook na Pilgrim, que não são nossos patrocinadores, mas se você assina, vai ajudar a ler um livro tão longo assim. E olha só, a gente já gravou sobre Além do Planeta Silencioso e sobre o Perelandra. Os livros são uma viagem, gente. É uma viagem. Os dois episódios já estão disponíveis. Eu achei gostoso. Não, os dois são muito gostosos de ler. Mas assim, uma coisa importante. Se você não leu os outros dois, você pode começar pelo terceiro. A série não está estritamente conectada. São livros independentes. E tem umas coisas que eu vi já no prefácio daquela Fortaleza Medonha que me chamaram muita atenção, principalmente uma relação com os Númenóreanos de Tolkien. Olha isso! Amizade é isso, né? A gente vai contando a fofoca um pro outro. Sim. Então vamos ler para o Literário de Fevereiro, que entra no ar na 4ª semana de fevereiro. Então você vai ter bastante tempo para ler esse livro longo, que vai demandar dedicação sua, mas você pode começar junto com a gente, se você não tem o físico. Dá para ler no Kindle, né? Ou em algum e-book aí, ou dá para ouvir também no Pilgrim. Eu gosto de fazer as duas coisas juntas, tá? Eu já contei isso no Literário. Eu gosto de ler ouvindo numa velocidade mais adequada, não na velocidade 1, mas numa velocidade que se adequa mais ao meu ritmo de leitura, pra me prender mais a atenção e me fazer estar totalmente conectado naquela leitura. E é por isso que em livros longos assim eu gosto de ter um audiobook também. É coisa de maluco? Mas isso me ajuda muito na leitura. É preguiçoso, né, amor? Não é de maluco. Não é de preguiçoso. Ele vai se defender. Não, claro que não. Se eu tô lendo... Eu tô brincando, amor. Ela só vai uma provocar. coisa que me ajuda na atenção. Me ajuda a me conectar com aquele livro. E eu vou fazer isso a partir de agora, né? Senão vai ficar tarde demais pra ler esse livro. E a gente quer agradecer a parceria do Ictus, que nos obriga a ler. Olha só, a gente podia ficar no sofá vendo série um monte, mas não, a gente tem que ler. A gente vê as séries também, né? Mas a gente lê também. A gente lê também. Inclusive, olha só, tá terminando a minha lista aí do MDB. Todo ano a gente faz lista do MDB de séries e filmes. Sim. Eu acho que esse ano eu vou postar, Desde 2014 eu registro todos os filmes, todas as séries que eu assisto. Todos os filmes e séries que a gente vê. O pessoal, a gente é criticado, né? O pessoal fala, nossa, eu não sei se tem tempo pra ver filme e série. Mas, gente, a gente gosta, a gente arruma tempo. É o nosso tempo de lazer. É o nosso tempo em família e a gente prioriza fazer isso porque a gente gosta muito disso e então, faz. Sim, eu vou postar no meu Instagram pra ser criticada depois. E se você tiver curiosidade pra ver os filmes e séries que eu vi, é só seguir no Instagram de Gaspar. E de vez em quando rolam pós-créditos também desses filmes e séries, né? Sim. Será que em 2023 vem finalmente o pós-créditos de The Chosen? Será? Nossa, é verdade, até esqueci. Agora tá o Netflix, não tem mais desculpa. Agora não tem desculpa. Mas olha só, gente, voltando à parceria do Ictus, eles também estão convidando vocês aí pra ler a Bíblia esse ano. Sim, olha só. Uma grande coisa de fazermos juntos. Se você tá ouvindo esse podcast, sei lá, em fevereiro, ai, gente, eu tô atrasado. Sempre dá tempo de ler, né, gente? Eles têm uns programas bem legais lá no Discord, dá pra ler muitos livros junto com eles, inclusive a Bíblia. E também agradecer mais uma vez, né, já fiz isso no episódio relacionado a isso, mas agradecer pela parceria do Gustavo e da Tente com a gente nos episódios Jetlag, que são queridinhos
ouvidinhos de muita gente que ouve o nosso podcast sempre fala do jet lag. A gente agradece demais ao Gustavo e à Tente por estar com a gente nessa parceria de amizade mesmo, né, que a gente tem com a Tente e com o Clube Ictus. Sim, muitas amizades, né? Pra poder oferecer esses episódios tão legais aqui dentro do podcast Irmãos.com. E a gente tá quase também com um programa fixo aí com o Projeto Agostinhas, né? Porque as meninas também sempre aparecem aqui nos nossos podcasts. Pelo menos uma vez por ano a gente tá fazendo, vamos ver se a gente consegue diminuir a participação das meninas do Agostinho aqui com a gente, falando sobre esses temas tão importantes pro nosso dia a dia. Uma menção especial também para os ministérios que nós apoiamos online, que são a OMF e o Igrejas Discipuladoras, que são muito especiais pra gente também, que é uma maneira a gente poder abençoar outros ministérios através do conhecimento que a gente tem e do know-how que a gente tem com as mídias digitais, né? Então a OMF é uma organização que visa levar o amor de Jesus para o leste asiático e eu tenho tido várias oportunidades de caminhar junto com eles, até de visitar o leste asiático alguns anos atrás e poder andar com pessoas apaixonadas nesse sentido e aprender muito e praticar meu inglês todas as semanas nas reuniões que a gente faz pelo Zoom. E o inglês todo britânico, gente, tão bonitinho. Eu fui elogiado recentemente, falando que meu inglês está mais britânico agora. Falei, elogio, uau, falar né? que é britânico. Também eu tô conversando com britânicos, né, mas toda é bonito semana. mesmo, gente. É bonito, muito bonito. Então tem sido muito legal caminhar com eles, isso também tem ajudado no nosso sustento em alguns aspectos. Então muito obrigado, Steve e Ana, especialmente pela parceria e por podermos caminhar junto nesse objetivo maravilhoso de comunicar o amor de Jesus. E também o agradecimento especial para a Elaine e o Daniel Vargas, com quem eu também caminho, e eles são muito apaixonados por abençoar a liderança evangélica brasileira. Sim, dedicam muito a vida deles nisso, né? Através de seus cursos e seus treinamentos e tudo que oferecem nesse sentido. E eu tenho caminhado perto deles com igrejas discipuladoras e tem sido um presente para nossa vida também. Então sigam aí a OMF, que é OMF_PT de português, né? OMF em português. A gente tá quase chegando a 1.000 seguidores. No momento faltam 18 seguidores pros 1.000. Olha aí, você pode ser esse 18. Seria muito legal. Quer dizer, você pode ser... você um entendeu. desses 18, né? Isso. Seria muito legal virar o ano aí com 1.000 seguidores na nossa conta no Instagram. E também siga o Igreja Discipuladoras para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho com a liderança da Igreja Evangélica. Você pode até fazer um dos cursos que a gente oferece lá em igrejasdiscipuladoras.com.br. Mas é isso, gente. Essa foi a nossa retrospectiva desse ano. Esse foi o ano mais o quê? A gente já falou sobre o ano mais esquisito. Eu acho que foi o ano mais vivido, viu? Porque mais assim... vivido? Ah, sim. Porque passou Covid. Quer dizer, Covid tá aí, né? Convivendo agora, puxou o banquinho, sentou, mas a gente já tá conseguindo lidar com ele. E a gente conseguiu viver, assim, de fato, aqui na Espanha e conhecer pessoas e conhecer melhor a cultura. Tá tudo aí. E vai ser o episódio pra você ouvir nas próximas 3 semanas aí, que a gente vai fazer uma pausa no podcast Irmãos.com nesse começo de janeiro pra descansar um pouquinho também, pra pensar nos primeiros episódios, fazer uma programação aí e entrar aí no final de janeiro com força total pro ano que vem pela frente, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez por todo o carinho de vocês, por nos acompanhar durante todo o tempo, por vocês que ouvem os episódios até o final, até os recadinhos, né, que é muito importante pra gente, onde a gente abre um pouquinho o nosso coração também, compartilha com vocês. Por vocês que nos seguem nas redes sociais, a gente sempre tenta publicar um pouquinho em cada uma delas, né? A gente tem trabalhado mais no nosso Twitter ultimamente, pessoal. A gente tem publicado muito no Instagram, também no Instagram de Irmãos.com, os cortes do podcast no YouTube. Você que segue todas essas plataformas, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por nos acompanhar. E principalmente para vocês que nos apoiam financeiramente e para você que vai aceitar esse desafio e vai se tornar também um apoiador de Irmãos.com lá na cabine, irmãos.com/cabine. Você ajuda com o nosso trabalho, com o trabalho realizado, ajuda na nossa vida aqui na Espanha. Não pense que meu real em euro não vai valer muita coisa. Vale sim. É muito importante cada real com que vocês contribuem. A gente agradece muito e a gente convida você que ainda não faz fazer parte de tudo que tá acontecendo na nossa vida aqui pra gente voltar no ano que vem com mais histórias pra contar, Inclusive, né? eu quero, assim, perdoar as pessoas que fizeram compras na Amazon no ano de 2022 sem usar o nosso link. Mas 2023 não perdoo. Olha só. Então entre em irmãos.com/Amazon, né? Que você vai ser redirecionado para o site da Amazon. Vai comprar um liquidificador, gente. Vai lá, entra lá. Não dá nada não. Não precisa ser livro, né? Isso. Você entra no site da Amazon pelo nosso link. Qualquer compra que você fizer lá, você faz com o nosso código de afiliado e a gente ganha uma comissãozinha que sempre é bom. Clique também nos banners, né? De irmãos.com, do site irmãos.com, que sempre rende um trocadinho pra gente também do nosso AdSense. Tem várias maneiras de você contribuir e a gente agradece por todas elas, por você sempre pensar na gente e principalmente, né? Por orar por nós, que nós somos
somos sustentados pelas orações de vocês. Tenham um fim de ano muito especial, um 2023 repleto de coisas boas, caminhando nessa jornada de lutas, mas também de muitas alegrias, de muitos presentes do Papai do Céu para nossa vida. Que Deus abençoe e a gente se vê no finalzinho de janeiro aí.